Então, agora nós vamos pedir aí para que alguém, já participando, abra o seu microfone e faça uma oração, tá bom? Pedindo ao Senhor que nos abençoe aqui no nosso tempo juntos. Quem vai nos abençoar com uma oração agora, por favor, abra o microfone, diga o seu nome e ore por gentileza. Amada. Vamos lá, Madalena. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por este aplicativo, Senhor, onde nós podemos estar reunidos, que essa aula seja produtiva, meu Pai, aos nossos corações, e que nós possamos dar bons frutos, ó Pai, aprendendo sobre ela. Que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui conectado e aqueles que não puseram, mas que as tuas bênçãos sejam sobre ele. Que o teu Espírito Santo conduza o nosso pastor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Muito bom, gente. Então, eu esqueci o que eu ia dizer, mas quero agradecer a nossa amada missionária Marcela, que está nos favorecendo ali, também no manuseio do aplicativo, tá? A partir da conta Mirada de Amor. Gente, o que é que nós conversamos ultimamente aí que foi tão importante? Nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e depois nós falamos sobre a questão de falar em línguas, né? E nós procuramos entender esses dois temas, tá bom? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês, então, oferecessem perguntas, né? Fizessem algum comentário, alguma pergunta, para que nós possamos enriquecer as aulas que nós tivemos, tá bom? Então, eu queria saber se alguém já chegou nessa disposição e gostaria de começar com a sua participação. Né? Abre o microfone, diz o seu nome, a Márcia vai localizar você, vai colocar você um pouquinho mais em destaque para todos nós, e assim que você terminar, aí você pode dizer, agora é com você, pastor. Daí eu compartilho, e se alguém, em cima da minha resposta, quiser também participar com uma outra contribuição, da mesma forma, essa é a ideia. Chama a gente, fala o seu nome, a gente coloca você, e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos gastar aí um tempinho, e vamos construir. É a oportunidade que eu tenho de ampliar um pouco os horizontes daquilo que nós vimos, tá bom? Vamos lá, então. Está com vocês agora, hein? Pastor, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Posso fazer? Por favor. Diz assim, olha, eu queria que o senhor falasse um pouquinho que nem todos os pretextos, dons de língua são de origem divina. Sim. Certo? É isso? Muito bom. Isso. Obrigado, Jussara. Vamos lá, de uma forma assim, tentar ser bem objetivo com vocês, tá? Gente, é o seguinte, o falar em línguas, conforme nós conversamos, é um dom espiritual, é uma manifestação espiritual. E nós que estamos em Cristo Jesus, nós que estamos no relacionamento com Jesus, né? Nós que temos o Espírito Santo fazendo morada na vida da gente, colocar de uma outra maneira, nós que temos a vida de Jesus misturada com a nossa vida, nós que somos, portanto, pela fé, filhos de Deus, né? Então, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que dons espirituais se manifestem. Entre eles, o falar em línguas, tá certo? Só que tem um outro aspecto, que é o seguinte, né? Aqui enfatizando aquilo que eu passei brevemente na nossa aula das 2 semanas anteriores, né? Como nós somos seres espirituais, né? Corpo, alma e espírito. Lá no Gênesis diz que Deus tomou do pó da terra e soprou o fôlego divino. Então, nós nos tornamos alma vivente. Então, nós podemos nos relacionar com outros seres espirituais. Então, João vai dizer para a gente lá em João, no capítulo 4, que Deus é espírito, né? Depois, aos Hebreus,
no capítulo 1, será dito que os anjos também são espíritos ministradores. Via de consequência, né, os demônios, que nada mais são do que anjos caídos, também são espíritos. Então, que seres espirituais nós temos criados por Deus no universo? Deus, que é espírito, né? Os anjos, anjos que servem a Deus e anjos caídos, quais sejam os demônios, e o ser humano. Então, existe uma possibilidade de um relacionamento entre mim e Deus, entre mim e anjos, sejam eles anjos que servem a Deus ou demônios. Por isso é que existe a possibilidade de manifestações espirituais serem da parte das trevas, ou seja, que a fonte de certas manifestações espirituais, entre elas o falar em línguas, tenha como fonte o demônio, tenha como fonte um ser infernal, tenha como fonte um enviado das trevas. Então, um outro exemplo que não tem a ver com falar em línguas. Vocês já ouviram falar de cirurgias espirituais, não é? Que as pessoas elas vão para determinados lugares, onde pessoas recebem um espírito de um médico e fazem cirurgias, né? Essas coisas são reais, né? Nós vemos na palavra de Deus anjos que se apresentam na condição de gente, na condição de homens, né? Por exemplo, os que acompanharam o próprio Senhor na casa de Abraão e Sara, né? Então, existe a possibilidade da manipulação da matéria. Então, isso é muito real. No campo da parapsicologia, né? No campo dos fenômenos, né? Isso é bastante real. Então, é por isso que muita gente se permite ser seduzida por inúmeros poderes, porque esses poderes são reais, né? Terminando, o mundo ele é habitado por anjos e demônios, e nós, como seres espirituais, podemos nos relacionar com eles também. Então, é verdade, né? Há pessoas que, debaixo da influência do maligno, poderão fazer uso de ferramentas espirituais infernais para também falarem em línguas, né? Mas, portanto, essa fonte não é boa, ela não nos serve, e será, portanto, como que um engodo, como que uma isca, como que um ponto de sedução para nos distrair daquilo que realmente é o que Deus deseja manifestar nas nossas vidas através de nós em favor de outros, tá? É isso. Se a Ju quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser complementar a pergunta, dizer algo mais, por favor, está com vocês aí. Se alguém não entendeu, ou não concorda, diverge, tem um texto bíblico para ajudar também. Eu entendi, pastor. E isso também pode acontecer dentro da igreja, né, pastor? Que geralmente é o ambiente, nós estamos falando mais como o povo de Deus, assim, de alguma manifestação que, porque a gente sabe que o inimigo, ele imita as coisas, né? Ele imita. Então, mas o pastor já respondeu, eu já entendi. Obrigada. Só complementando, aproveitando que a Ju comentou sobre o ambiente igrejeiro, né? Comentando sobre o ambiente igrejeiro, existe, pela própria forma como o ensino acontece nas igrejas, às vezes nessa necessidade que a gente tem de manifestar algo assim, né, que nos faça mais espirituais, ou que nos projete, ou que faça com que a nossa espiritualidade fique evidente. Como gente, nós temos, assim, às vezes essa necessidade de projeção, né? Às vezes no sentimento de pertencer, enfim, tá? E às vezes as pessoas elas podem funcionar também numa carnalidade, né? Essa expressão a gente conhece bem, uma coisa muito assim da necessidade da pessoa de se expressar, e é uma imitação, não tem nem às vezes um poder espiritual por trás disso, tá? Mas pode acontecer aí de pessoas igreja, que foram chamadas para ser, né?
se descaracterizam tanto, mas tanto, mas tanto do seu relacionamento com Deus, sem deixar, né, a participação na vida da igreja, que ficam à mercê de uma influência maligna, né? Então, como é que a gente faz para lidar com esse tipo de coisa? Gente dentro da igreja, às vezes, sendo instrumento nas mãos das trevas. Aí vem um outro dom espiritual, que não é o nosso alvo aqui, mas que está lá na lista de 1 Coríntios, capítulo de número 12 também, que é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é um dos dons mais necessários na vida da igreja, porque quem vai discernir vai funcionar exatamente para livrar a igreja do engano e para ajudar essa pessoa também que está sendo instrumento nas mãos das trevas a se livrar desse cativeiro, né? Quem mais? Eu acho que a Eli está apertando o botãozinho que ela quer falar. Vamos lá, Eli. Nessa pergunta que a Ju fez, a Jussara, eu tinha uma pergunta, assim, né? Mas até que agora, nessa explicação, o senhor conseguiu me ajudar um pouco. Como discernir, né, se a pessoa está, no caso, falando, no caso, a verdade, ou só, acho que no momento dali, sei lá, da pregação, e começar a falar umas profecias, tipo assim, eu fui uma vez veio uma pessoa e olhou para mim e falou assim, você vai ser esteticista, uma coisa assim, né? Acho que me viu assim toda bonita, arrumada, tava. E aí jogou só que eu falei, não é de mim isso, não é de mim. Mas eu acho que a pessoa, às vezes, não sei, acaba na hora ali jogando alguma coisa, achando que vai ser e não é. Mas como o senhor deu também esse endereço de Coríntios para a gente discernir, né, que tem ali para discernir, eu acho que é isso um pouco. Ou o senhor me falar mais alguma coisa, como discernir assim? Eu vou aproveitar a sua pergunta, então. Tá bom? Então, vamos lá. Eu comentei que o dom de discernimento de espíritos é uma capacidade espiritual dada pelo Espírito de Deus a alguém, exatamente para poder perceber de onde é que vem isso. Essa fonte, ela é divina ou essa fonte é infernal? Isso é muito importante, tá? Então, alguém no exercício desse dom vai contribuir bastante para a obra de Deus, para a vida da igreja, para aquele também que é pastor na igreja, aquele que tem uma responsabilidade ministerial, contribui nesses momentos de reunião da igreja, num culto, né, num outro movimento de oração, onde uma palavra seja liberada, né? Mas deixa eu aproveitar que, como a gente está falando aqui da questão de línguas também, pegar o gancho na pergunta da Eli, vocês se recordam que nós temos o dom de línguas, né? O dom de falar em outras línguas, né? Numa infinidade de possibilidades, desde as idiomáticas, como aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, né? A capacidade da pessoa falar em línguas para edificação pessoal, e a possibilidade da pessoa falar em línguas entregando uma mensagem que é para a igreja. E, nesse caso, tem que ter uma outra pessoa, ou a mesma pessoa, com também o dom chamado de interpretação dessas línguas, ou uma outra pessoa que funcione no dom da interpretação, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai aqui para 1 Coríntios, no capítulo 14, é importante que vocês tenham uma Bíblia à mão, tá? Para a gente aproveitar aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando Paulo vai explicar sobre essa ideia de falar em línguas nos cultos, né? Mas não só o falar em línguas, assim, no sentido
de edificação pessoal, mas o falar em línguas pensando em trazer uma mensagem para a igreja que requer interpretação. Ele vai colocar um princípio para a gente que está ali dos versículos 27 em seguida, tá? Então, encontraram aí a Bíblia? Pegaram aí? Abram aí, 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 14, né? A partir do versículo 26. Vamos pegar do 26 por causa do contexto, tá? Estão comigo? Tranquilo? Tá. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Veja que ele nem fala aqui sobre falar em línguas para edificação pessoal, porque se é no culto, tem que aproveitar todo mundo, tá? Por isso que ele coloca falar em línguas e necessariamente alguém que interprete. Aí ele completa. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Mais um pouquinho de leitura. Acompanha aí, versículo 27 agora. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Então, vai ficando cada vez mais claro o seguinte: falar em línguas no culto tem que ser acompanhado de interpretação, tá? Para aproveitar a igreja inteira, certo? Depois eu comento sobre a língua para edificação pessoal. Calma, não é que não pode, depois a gente comenta. Mas se é para o culto, precisa alcançar todo mundo. Versículo 28. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Pronto, aqui ele já tocou. Se é uma língua para edificação pessoal, é você com Deus, faça bom uso disso. Isso é bem-vindo, isso é importante. Isso é algo que quem tem que fazer uso disso. Você está desperdiçando algo que você tem com Deus se você não faz uso do falar em línguas para edificação pessoal, né? Mas onde eu quero chegar que tem a ver com a pergunta da Eli? Versículo 29. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Certo? Então, o que acontece sempre que tem uma palavra ali? Eu sei que aqui ele foi para a profecia, mas tem o falar em línguas com conteúdo profético, certo? Tem o falar em línguas com uma mensagem, melhor dizendo, para a igreja, tá? E falar em línguas e profecia, que são dons vocálicos, né? Por que Paulo está juntando tudo aqui? Porque são dons vocálicos, então tem a ver com a comunicação. E a palavra de Deus preza muito por tudo que nós dizemos, né? A Bíblia inteira vai falar, você tem que tomar cuidado quando você abre a sua boca para ensinar, para falar algo para alguém. É uma grande responsabilidade isso. Para você saber mais sobre isso, você vai para Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, vai falar sobre isso, sobre a responsabilidade de quem comunica, né? Então, o que acontece aqui? Outros avaliem o que for dito. Então, é mais ou menos assim, não. O que teria que acontecer? Né? Alguém trouxe uma palavra para a igreja? Né? É correto que o dirigente, que o pastor faça o seguinte: quantos dão testemunho da parte do Senhor de que essa palavra que foi liberada agora por esse irmão a quem Deus usou na profecia, de que essa palavra é da parte de Deus? Vocês entenderam? Então, é isso que Paulo apóstolo está dizendo que deveria ser o normal no culto, né? Então, nem sempre nós fizemos assim. Eu tenho as minhas lembranças, eu tenho as minhas memórias. Mas o correto seria que nós sempre fizéssemos assim. Teve uma palavra, a pessoa entregou, muito bem, então agora é a hora de avaliar isso, né? O termo é julgar mesmo, né? Então, a gente vai perguntar: quantos estão aqui e dão testemunho no Espírito Santo de que essa palavra é da parte do Senhor para as nossas vidas? E
se Deus está pedindo para nós fazermos isso, é porque o próprio Deus, por seu Espírito, vai dar respaldo, vai subsidiar na vida da igreja esse movimento de aprovação ou não. Né? Então, nós precisamos, assim, olhar com muita atenção essas coisas, né? Para que a gente tenha uma boa funcionalidade disso. Então, toda manifestação numa igreja cristã, da parte do Espírito Santo, deveria ser acompanhada desse tipo de cuidado, né? E aí não tem espaço, portanto, para melindros de ninguém, né? Porque é a própria palavra de Deus, o próprio Deus, por sua palavra, que está dizendo que isso deve acontecer dessa forma. Então, é uma maneira, Eli, e todos os queridos que estão com a gente aí, é uma maneira de fazer essa prova, né? De trazer esse discernimento para o dia a dia nos encontros da igreja. Acho que é melhor eu parar aqui para que vocês possam reagir, perguntar e outras perguntas, se for o caso, também serem feitas. Tá bom? Mas, Eli, se tem mais alguma coisa, fale, quer comentar, diga. Qualquer de vocês, fiquem à vontade, gente. Tá bom? Que eu estou tentando dar uma contribuição da melhor maneira possível. Pastora Maria Eugênia fez um comentário no chat. Sim, leia para a gente, Márcia. Ah, mas eu não sei como se pronuncia essa palavra. Diz, esse é o caso daquelas pessoas que caem, rodopia. Não sei como é essa palavra. Não a conheço. É do verbo rodopiar. Rodopia. Isso, né? Isso aqui, ó. Ah, entendi. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, é do verbo fugir. O pastor Wellington, do verbo fugir, pastor, quer explicar para a gente aí agora? Tem diversas... o que acontece, né, gente, é o seguinte, a nossa interação com o Espírito Santo, às vezes ela é muito intensa, e às vezes nós damos lugar nas manifestações públicas, né, para esses comportamentos. O que a gente tem que pessoalmente responder, né, é se isso alcança aqui a orientação de adequação para um culto, né? Se isso contribui, se isso edifica, qual que é o propósito disso? Oi, Vinícius, qual que é o propósito disso? Apareceu o Vinícius ali, foi dar um beijinho na mãe, a gente viu. Meu filho lindão. E então, a questão é, no que isso edifica, né? No que isso acrescenta? Quando aqui a palavra de Deus fala sobre decência, sobre ordem, o que isso significa? Sabe que comportamentos assim cabem, né? Dentro desse tipo, dentro dessas orientações? Que isso acontece e está aí, né? A gente sabe, e talvez alguns de vocês tenham tido experiências assim, né? A palavra de Deus, aqui quando fala, inclusive, sobre a profecia, olha só o que diz o versículo 32 do capítulo 14, por exemplo, ó, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 32, ó, só como uma base bíblica para a gente pensar o mais, né? Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Né? Então, a pessoa fala assim, nossa, eu estava tão cheio da unção que eu não pude me controlar, ou a pessoa, então, ela está com uma outra revelação bíblica, que a gente não conhece, entendeu? Ou ela
desconhece o texto da palavra de Deus, porque o texto da palavra de Deus assegura que nós temos controle, né? Se um dia você teve alguma situação assim de muita intensidade, né, precisa afinar, estreitar mais isso com Deus e falar, Senhor, tua palavra diz que eu posso controlar. O que foi que aconteceu naquele dia? Né? Então, quando tem um ensino bíblico, o Espírito Santo usa isso naquela hora também. Não, eu tenho controle. Porque, às vezes, o descontrole que a pessoa alegou é falta de conhecimento bíblico, né? É falta de ter um princípio que a pessoa pudesse se submeter para ela se controlar. Porque, assim, nós somos seres emocionais, né? E como a gente tem um menino, não vou nem falar aqui o nome dele, mas ele mesmo, se ele estivesse aqui com a gente, ele falaria sobre o dia que ele saiu derrubando cadeira e jogando tudo para o lado, entendeu? No meio de um culto, que ele estava lá no êxtase, né? Mas ele fala, olha, hoje, depois que eu entendi, que eu aprendi, eu sei que foi inadequado aquilo, eu não precisava ter feito aquilo, né? Então, esses comportamentos, eles precisam ser, assim, filtrados, né, para ver se passa pelo filtro aqui da orientação que o apóstolo Paulo deixa para a gente quando ele fala da manifestação espiritual no culto público, né? Então, deixo assim para que vocês possam tirar as suas conclusões, né? Assim, em relação a isso, viu? Tá bom? Mas a pergunta da Maria é muito pertinente, muito importante que seja feita, né? Pastor. Oi. Quem? É a Madalena. Fale, Mada. Eu lembro quando eu congregava aqui em Itatiba, porque a gente sabe que a Igreja do Nazareno bom, me converti lá e eu sempre gostei de lá. Já visitei a igreja pentecostal, né, que é a igreja da minha mãe, e teve uma vez de uma irmã ir comigo num culto, e ela disse que a nossa igreja era muito fria, o povo não dava glória, parece que o povo... E ela se referiu assim, que parecia que a gente não tinha o Espírito Santo. E eu lembro que eu comentei com ela, o Espírito Santo, e eu entendo que quando a gente já aceita Jesus, porque eu mesmo, antes de batizar, eu comecei na igreja, e eu lembro que ali o próprio Espírito já foi me convencendo das coisas erradas que eu fazia, né? Da maneira de ser. Então, eu acho, igual o pastor está falando, no orar em línguas. E eu sempre tive assim no meu coração que não é quando eu começo a orar em línguas que eu sou batizada no Espírito Santo. É quando eu abro o meu coração para o Senhor e eu dou a oportunidade do Espírito Santo agir na minha vida e no meu caráter, né, nas minhas atitudes. Mas eles acham que é barulho, né, que é o rodopiar, que é todo mundo tá orando em línguas, né? Mas eu sempre entendi que não é assim. Por isso que eu sempre gostei da Nazareno, porque é palavra, né? Não é barulho e não é de ficar rodopiando. Obrigado, viu, Madalena? O conselho que eu dou para todos nós, né? Eu que sempre transitei em diversos meios, né? É que a gente saiba compreender que tem também uma cultura evangélica, né? As pessoas, elas são formadas em ambientes distintos. E um dos meus professores, o pastor Brian, que era inglês, né? Ele disse o seguinte para a gente, né? Que nós precisamos aprender assim Nossa, agora me foge, toda vez que eu vou falar dele, vou falar disso que ele me contou, eu esqueço a palavra que ele usou, né? Mas, lembrei, precisamos apreciar, né? Apreciar todas as vertentes e sabendo discernir, né? Aquilo que a palavra de Deus diz e orienta, daquilo que é a prática da espiritualidade nos mais diversos movimentos que estão por aí, né? Então, a gente vai ser censurado pela nossa maneira de entender a fé, de nos comportarmos, né? E nós devemos saber amar, né? Aqueles que nos olham
de uma maneira diferente, aqueles que não compreendem as coisas como nós compreendemos. Eu aproveito para enfatizar uma coisinha para vocês, né? Que eu disse no estudo, mas aproveitando aqui o perguntas e respostas, né? O dom de falar em línguas, ele é um dom derramado pelo Espírito Santo desde o Pentecostes. Então, desde o século I até hoje, na história, sempre teve gente que desfrutou desse dom na vida da igreja, né? O termo batismo com o Espírito Santo é um termo bíblico, né? João Batista falou que Jesus faria isso, né? Esse termo aparece na palavra de Deus. E as pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo ao longo de todo esse tempo da vida da igreja. Com John Wesley, e depois John Flatter, e depois inúmeros outros irmãos do movimento de santidade, foi crescente uma ideia por uma busca dessa plenitude do Espírito. E termos foram criados, foram desenvolvidos, né? O termo que na nossa igreja a gente usa, inteira santificação, ou batismo com o Espírito Santo, tem como maior evidência o que o Espírito Santo faz no nosso caráter, né? Uma pureza de caráter, um poder para vencer o pecado que tenazmente nos assedia, a palavra de Deus fala assim, e poder para servir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a maior evidência, sim, né? Quer dizer, a grande evidência do Espírito Santo tem a ver com caráter, tem a ver com poder para vencer o pecado, mas tem a ver, que é isso que eu quero destacar, com serviço. Quem é batizado no Espírito Santo serve, e o mundo vira de cabeça para baixo, mas essa pessoa tem paixão por servir a obra de Deus. O batismo com o Espírito Santo necessariamente gera também engajamento no serviço. Então, essas coisas é que evidenciam, né? E isso foi assim durante toda a história da igreja. No entanto, como eu contei para vocês, somente em 1900 que essa ideia de o falar em línguas como evidência de quem é batizado com o Espírito Santo, que isso foi acolhido por um grupo. Esse é o nascedouro, é a nascente, é o momento do chamado pentecostalismo. É o chamado pentecostalismo clássico. Quando você fala primeira onda do pentecostalismo, foi o momento em que eles decidiram que quem é batizado com o Espírito Santo necessariamente tem que falar em línguas. Se não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Eles fizeram esse vínculo, mas até 1900, ninguém defendia isso. Vocês entenderam? E aí, desse grupo de 1900, é que surgiu um dos discípulos ali, que era o William Seymour, que ele vai ali para aquele imóvel da famosa Rua Azusa, né, onde tem um grande movimento de despertamento, e vai ensinar dessa forma, né? E muita gente vai ter essa experiência de receber o dom. Só que o ensino ficou projetado assim, né? Então é bastante comum na linha pentecostal haver uma celebração muito grande nesses termos, e desde então isso é ensinado assim, tá? Então eu tenho certeza que muitos de nós aqui foram ensinados assim, são influenciados por esse ensino. Então eu acolho, eu compreendo, né? Eu sei respeitar isso, eu sei conviver, não é verdade? Mas eu também sei separar as coisas, né? Não é a leitura que eu faço disso da palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu não enxergo assim, eu não encontro assim, né? Eu vou para o livro de Atos e eu não vejo que isso está sendo dito ali. Até porque no derramamento do Espírito Santo, como contei para vocês, e isso aí não sou porque eu estou contando, é só você ir num estudioso sério da Bíblia e você vai ver que a primeira manifestação de falar em línguas foi idiomática. Tinha um propósito missionário. Jesus disse, vai receber poder para ser testemunha. E os 4 registros do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, falam do derramamento em Jerusalém,
fala do derramamento em Samaria, fala do derramamento na Judeia e fala do derramamento em uma terra muito distante, que representa os confins do mundo. Então, é bastante simbólico isso. É como os milagres de Jesus. Você sabe quantos milagres de Jesus o Evangelho de João registra? São 7 só. No final do livro, João fala assim: se a gente fosse falar de todos os milagres que Jesus fez, não caberiam no mundo inteiro os livros para escrever sobre tudo isso. Isso é uma hipérbole, né? uma figura de linguagem, né? Uma ampliação que ele faz. Mas os milagres que ele conta têm um propósito messiânico. Tudo tem propósito na Bíblia, que é apenas para ressaltar o que mais importa, que o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo foi derramado para transformar o caráter das pessoas, não para fazer as pessoas terem poderes sobrenaturais. Vocês entenderam? Então, dom pode acompanhar o batismo, pode ter uma manifestação de um dom no batismo com o Espírito Santo. Né? Em Éfeso, Atos capítulo 19, eles falaram em línguas e profetizaram. Né? Então, é essa leitura que nós fazemos. Mas, conforme a Amada disse, né, que tem movimentos, tem igrejas co-irmãs, são os nossos irmãos em Cristo, que têm uma leitura diferente, enxergam diferente. E quando não veem em nós certos comportamentos, vão dizer assim, né, será que realmente eles têm o Espírito Santo? Então, né, é importante que todos os que são pastores de todas as igrejas possam ensinar sobre esse tema, mas ensinar o que os outros pensam também. Eu explico por quê. Né? Digamos que qualquer de vocês vai ser chamado para ser um obreiro em algum lugar do mundo, e numa missão interdenominacional. E você vai trabalhar com irmãos de diversas denominações. Essa questão é uma questão, por exemplo, que não há consenso, porque tem leituras diferentes sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso deve ser capaz, por exemplo, de impedir o trabalho conjunto da equipe por conta de uma questão assim, de prática da espiritualidade? Não. Então, como que eu, como pastor, contribuo, né? Ensinando todas as vertentes, mostrando para todo mundo, mostrando para aqueles que são rebanho confiados a mim, que têm pensamentos distintos. Onde que isso começou, quando que isso foi desenvolvido. E já que eu estou falando bastante, vou falar um pouquinho mais. Por exemplo, tem uma vertente das igrejas, né, cristãs evangélicas de tradição reformada, que defendem o seguinte: olha, aqueles primeiros 120 discípulos de Jesus que estavam reunidos, eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. E isso já representa o batismo da igreja inteira. Então, a partir daquele momento, quando alguém nasce de novo, quando alguém se converte, automaticamente está sendo batizado no mesmo Espírito. Da onde que eles tiram isso? Tiram isso aqui de 1 Coríntios, capítulo 12. Né? No capítulo 12 de 1 Coríntios, se você está com a Bíblia aí, abra aí, por favor. Paulo apóstolo está falando sobre o corpo humano, que tem muitas partes, mas que formam um só corpo. Né? Que o mesmo acontece com relação a Cristo. Agora, versículo 13. Alguns são judeus, outros gentios, alguns escravos, outros livres. E aí ele termina dizendo o seguinte: mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então eles vão dizer, tá aí, olha, base bíblica para demonstrar o seguinte: cada vez que alguém se converte, automaticamente, ao receber o Espírito Santo na sua vida, passa a pertencer à igreja, a fazer parte da igreja, e automaticamente já desfruta desse batismo com o Espírito Santo. Então, eles não creem, né, que existe, por exemplo, um outro momento na vida
que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. E nós temos que respeitar esses irmãos que pensam assim. Nós temos que saber conviver com eles que pensam assim, né? Então, na Igreja de Nazareno, a gente ensina, você se converte, você vai se consagrando, e você vai se consagrando para que aquela experiência, né, de você receber aquele batismo de fogo, né, que é aquele toque do Espírito Santo que envolve você, aquele movimento do Espírito Santo que envolve você, e que te aperfeiçoa em amor, te aperfeiçoa em devoção. Você está em Cristo, mas você é aperfeiçoado na sua capacidade de amar a Deus, para dizer não para o pecado, para purificar o seu coração e você ter possibilidade de seguir assim e de servir a Deus, né? Então, eu dou testemunho de que, tendo me convertido ali em abril, eu recebi esse ensino bíblico do meu pastor. E eu comecei a buscar da parte do Senhor. E aí, enfim, quando chegou no mês de junho, já era madrugada, eu estava lendo a palavra, e estava lendo Efésios capítulo 6, e o Espírito Santo veio no seu movimento e me abraçou. Daquele dia em diante, o meu ministério pastoral, por assim dizer, começou. Eu só fui discernir isso no tempo, mas depois eu fazendo a leitura, eu entendi. Foi naquele dia que eu fui capacitado pelo Senhor. E isso foi acontecendo no meu dia a dia, e na vida da igreja, e na minha vida cotidiana, em favor de todo mundo, naturalmente. Tá? Mas esse é um registro meu, né? Cada um está convidado a ter a sua própria experiência com o Senhor, né? O que a gente não quer é que alguém se sinta um crente de segunda categoria, que alguém se sinta menos espiritual porque não fala em línguas. Paulo apóstolo nos ensina que nem todos falarão, né? É algo bom? É algo da parte do Senhor? Você pode buscar? Eu diria, deve. Agora, se o Espírito vai te conceder ou não, isso pertence a ele. Mas, quem consegue fazer uma leitura? O que é que eu tenho que ele me deu? E está fazendo uso do que o Espírito Santo te deu, não é uma pessoa frustrada. Porque está funcionando na plenitude do que você já recebeu. Por que eu vou buscar alguma coisa que eu não tenho? Por que o Espírito vai me dar alguma coisa que eu quero, que eu não tenho, se as coisas que ele me deu eu não faço uso? Eu não trabalho, eu não amplio, né? Tudo que nós recebemos do Espírito de Deus, nós precisamos não só nutrir, como nós precisamos desenvolver. Então, desenvolva tudo que você recebeu sem ficar frustrado ou se apequenando por aquilo que as pessoas dizem que você deveria ter para você ser espiritual de verdade. Não fique refém dessas coisas, não. Tá bom? Olha, gente, são 8:50. Na verdade, é hora da gente terminar, tá? Porque a gente quer deixar sempre um gostinho de quero mais, né? Para a gente ir se encontrando. Mas quem sabe alguém fala assim, não pode ser, pastor. Agora que eu ia perguntar, você vai terminar? Então, saideira, vamos lá. Podem divergir de mim também, viu? Que eu estou disposto a aprender, gente, a pensar alguma coisa que, de repente, pastor, você não está pensando direito esse ponto aqui. Conta para mim que eu quero crescer, quero aprender, viu? Não sou dono da verdade, não. Como eu disse, eu tenho uma leitura da Bíblia, uma maneira de enxergar, estou bem resolvido nisso, tá? E como pastor nazareno, estou bem à vontade onde Deus me plantou. Pastor. Oi. Eu não ia perguntar, mas eu tenho que perguntar, porque está no meu coração que eu tenho que perguntar. Pastor, o senhor acha que uma pessoa pode subir no púlpito, falar em línguas mentindo? O senhor acha que a pessoa consegue interpretar? Mentir. Falar em línguas, mas não está falando, está só falando um texto decorado. O senhor acha que isso pode acontecer?
Ah, Vânia, então, filha, eu acho que tem algum áudiozinho aí. É possível, né, Vânia, que alguém faça uso de expressões que de tanto ouvir, decorou, é possível, né, essas coisas. Não deveria acontecer. Todo mundo que faz uso dentro de uma pregação, no momento de oração, de expressões assim, que dizem respeito ao falar em línguas, essas pessoas têm que ter a responsabilidade de estarem dando vazão para aquilo que é legítimo, que elas têm com Deus mesmo, sabe, Vânia? Não deveriam fazer um mau uso disso. O risco que alguém que faça isso corre é que vai ser desmascarado mais hora, menos hora, vai ser repreendido, que precisa mesmo, tá? Mas pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Certo. E a gente consegue, assim, tipo, perceber que tem alguma coisa errada, porque sempre é as mesmas palavras, o mesmo tom, o mesmo jeito, toda vez é o mesmo jeito que se manifesta. E eu não sei se é por uma falta de interpretação de alguém, talvez seja mesmo espiritual e a pessoa não teve alguém que interpretasse, era para a igreja toda, não tinha ninguém que interpretasse. Na próxima vez que a pessoa subiu lá, falou de novo e pedindo essa interpretação para a igreja e não houve. Então, daí a gente fica na dúvida se é mentira ou se o Espírito Santo está pedindo uma interpretação para toda a igreja, entendeu? Só para completar, então, Vânia, é assim, olha, sabe quando a gente ora, e às vezes a gente tem, assim, a costume de falar pai, e a cada frase a gente fala pai, e a cada frase a gente fala pai, é do hábito de cada um, né? E algumas pessoas falam aleluia, e vão colocando expressões assim, né? Da mesma forma, alguém que tem uma manifestação espiritual de falar em línguas pode ter desenvolvido na sua prática, né, numa oração, na maior parte do tempo, fazer a sua oração de maneira que todos compreendam e colocar uma expressão ou outra, que às vezes são, assim como você disse, as mesmas expressões, tá? Como isso está ali naquilo que lhe foi confiado da parte do Senhor, cabe à pessoa ela prestar atenção, se ela não está exagerando nessas expressões, né? Normalmente, Vânia, não é para comprometer o conteúdo da oração que está sendo feita, o conteúdo da mensagem bíblica que está sendo oferecida. Às vezes é um fraseado que a pessoa... E a gente entende que aquele fraseado que a pessoa usou foi uma declaração de louvor, uma declaração de adoração em línguas que a pessoa, naquilo que tem com Deus, expressou ali. Então, essas coisas a gente acolhe, essas coisas a gente, assim, releva, isso não compromete, né? Não compromete, tá? Se a pessoa, então, começar a grandes períodos de falar em línguas, aí sim, né, o dirigente precisa interromper e dizer, olha, já está na hora de ter uma interpretação. Se não tiver interpretação, vou pedir ao irmão, à irmã, que, por favor, evite, então, de se prolongar tanto, né, nessa manifestação, porque daí vai fora, né? Então, dentro desse parâmetro, assim, que eu compreendo que essas coisas acontecem, tá? Mas cabe também ao pastor, a quem tem responsabilidade na igreja, de corrigir esse tipo de coisa, mas nos bastidores, né? Chamando a pessoa, conversando, procurando saber como que é essa experiência que a pessoa tem e orientando, né? Mas tem espaço para algumas breves manifestações, assim, dentro de uma oração, mesmo dentro de uma palavra, né? Tem pregadores que são midiáticos, que eles têm, normalmente, no final da mensagem, você pode esperar, quando eles estão fazendo o apelo, eles vão fazer o apelo, tem uma intensidade maior, né, da força, eles vão fazer algumas declarações em línguas ali, breves, né? Eu quero crer que é num tom de louvor e de adoração. Qualquer que fizer só assim para dizer
né? Olha como eu sou espiritual, é um orgulho que não deveria aparecer, né? É uma coisa que não deveria aparecer. Mas se for algo legítimo, uma coisa mesmo da interação e de louvor despretensioso, entendeu, Vânia? Se for algo despretensioso, naturalmente nós seremos abençoados. Quando for fora desse espírito, pode ser que cause o que causou em você aí. Obrigado, pastor. Entendeu, filho? Obrigado. Pessoal, para a gente ficar dentro do combinado, nós vamos aqui encerrar aqui, viu, gente? Tá bom? Porque eu queria que vocês percebessem como é precioso a gente parar para a gente conversar, tirar as nossas dúvidas, né? É claro que, como eu estou com o tempo para... Como é minha responsabilidade trazer respostas, essas coisas todas, eu acabo falando um pouco mais, né? Mas a gente vai aperfeiçoando esse processo aqui, tá bom? E, quem sabe, né? Se vocês tiverem aí uma iniciativa, a gente pode ter mais encontros para pequenos mesmo. Às vezes um grupo de vocês que querem se encontrar aqui de uma forma para a gente conversar, fazer um tipo de um discipulado, eu topo. A coisa que eu mais gosto de fazer é ensinar a palavra de Deus, é pensar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Tá bom? A gente está aqui num grupo relativamente pequeno, né? Certo? Né? Um grupo relativamente pequeno, mas é uma iniciativa de tentar trazer o pessoal para um pouco mais de participação nesses debates assim. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado, tenha feito você pensar. Como que a gente continua esse encontro aqui? Você pode me mandar as suas perguntas por WhatsApp, né? Semana passada eu citei a Dega. Ela me mandou uma pergunta, aliás, me mandou 3 perguntas. Aí eu gravei um áudiozinho de 11 minutinhos para ela, ela ouviu inteirinho e depois reagiu dizendo, pastor, agora eu entendi. Tá bom? Então a gente vai se comunicando. Eu sou acessível, estou acessível. Então é só vocês, né, buscarem-me no dia a dia. Tá certo? Certinho? Então, outra de vocês aí, porque eu vi o Elso e não vi mais nenhum irmão aí, a não ser que eles estejam escondidos, né? Para vocês verem a força do ministério feminino, hein? Muito bem. Uma de vocês poderia encerrar com oração, por favor, tá? Espero que eu tenha sido respeitoso também aí, né? Enfim, com o contexto da nossa igreja cristã evangélica de tradição reformada aqui no nosso país, né, gente? Vamos orar? Amém? Senhor, Amém. Nós queremos te agradecer por este tempo precioso, te agradecer por esta ferramenta e outras que o Senhor tem proporcionado neste tempo, e sabemos que vai permanecer o uso, porque é bom, nos ajuda, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela disposição do coração do pastor, de estar nos ensinando, de estar tirando as nossas dúvidas, nos ensinando sempre, Senhor. Abençoa a sua casa, a sua família e cada um que se dispôs a estar aqui neste dia. Obrigada, Senhor, e te pedimos, incomoda mesmo o teu povo, ó Deus, para que daqui para frente comecem a ser mais participativos, mais interessados em aprender, em questionar e entender, Senhor, a tua palavra. Nós queremos cada dia mais, Senhor, entrar neste rio de vida, nós queremos deixar o raso, Senhor, e mergulhar mesmo mais fundo no conhecimento do Senhor, sempre, Senhor. Por isso, nos abençoa, nos ajuda, nos dá um tempo agora de descanso, Senhor, e em tudo nós te damos graças, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Jesus abençoe a todos vocês. Amanhã tem a mesa com o pastor. Se quiserem sentar-se à mesa, estarei aguardando vocês, 11h30 da manhã, pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Beijo para todo mundo fazendo tchauzinho. Vou tirar foto, Márcia? Vai ter foto hoje? Ai, estava conseguindo. Pode ser. Desculpa, todo mundo dá um filha. sorriso aí. Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Imagina, minha filhona. Vamos lá, fazer uma foto então e tirar outra.
2, 3. Vou verificar, só um segundo. Ai, ficou bonita. Ai, que bom! Tá muito bem, tá vendo? Vocês todos contribuíram para a foto ficar bem bonita, gente. Certo? Todo mundo mandando beijo. Márcia, espera aí. Tchau. O que foi? O pastor está falando aí, pastor Well? Maria Cecília e Maria Eugênia abriram a câmera depois da foto. Vamos tirar de novo. Então vamos prestigiar a família Molina. Vamos lá. De novo, então. Juntas. Só um minuto aqui, que a pista. 1, 2, 3. Pronto, vou verificar. Aí sim. Prontinho. Maravilha. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. O pessoal do delivery, só passar, dar uma buzinadinha, bolo de fubá com goiabada, uma fatiazinha, só passar em frente aqui. Joia. Tchau. Tchau, pessoal.